Bem-vindos de volta ao canal Artesanato Crochê. A aula de hoje é essa bolsa confeccionada com fio de malha residual. O fio que eu usei, ele tem elastano e está bem fininho. Ele tem 1 centímetro de largura. Os outros materiais eu vou deixar na descrição do vídeo. Eu optei em dividir essa aula em 2 partes, para não ficar um vídeo longo e cansativo demais, tá bom? Então, a parede da bolsa é tranquilo para fazer, mas a aba eu já achei um pouco mais complicado, então eu decidi explicar carreira por carreira para vocês. Eu não sei por que, gente, que a câmera do celular não pegou a cor correta da bolsa, tá? É um verde, mas está aparecendo azul para vocês aí, mas na foto dá para ver. Então, se vocês gostarem, peço que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam no canal se ainda não é inscrito e boa aula! A aula dessa base está disponível aqui no canal, vou deixar nos cards para vocês e também na descrição do vídeo. Em volta dessa base aqui que eu fiz, tem 64 pontos. Então, para dar certo, né, para o ponto que nós vamos fazer nessa bolsa, precisa ser números pares, tá? Então, se você fizer uma base mais comprida, precisa ter números pares. Então, eu pego essa alça e essa alça aqui da frente, ó. Busco o fio e faço aqui ponto baixo. Próximo. Passo pelas 2 alças e faço ponto baixo. Ó. Passo por essa alça e essa alça aqui da frente, tá? Tá? Esse fio aqui eu já posso trazer pra ir arrematando, né, com os pontos aqui. Então, aqui. Então, todos os pontos nós vamos fazer desta forma, pegando essa alça e essa aqui. Um ponto baixo para cada ponto de base. Então, vou fazer os meus e volto com vocês aqui no final da carreira. Chegando no final, volto a fazer um ponto baixo aqui. Então, dou uma esticada no fio. Vou passar a agulha de trás pra frente, ó. Na alça aqui desse primeiro ponto. Então, busco o fio. Esse primeiro ponto, então, vou fazer um ponto baixo centrado. Dou uma ajustada aqui no fio, ó. Busco o fio, passo pelo mesmo ponto, ó. Pego essa alça aqui e faço o primeiro ponto baixo centrado da carreira. O próximo ponto, então, eu vou... Deixa eu pegar uma agulha menor. Eu vou passar a agulha aqui e por dentro do ponto, tá? Passo aqui e passo por dentro do ponto. Vamos lá. Então, passo a agulha aqui e passo pelo meio do ponto. Próximo ponto, ponto baixo centrado, ó. A diferença desse outro ponto, né, ele vai ser centrado também, nós vamos pegar nessa, nós vamos passar a agulha, né, por detrás da alça e vamos inserir a agulha no meio do ponto. Próximo. E o próximo, passamos a agulha por detrás da alça, inserimos aqui a agulha. Então, toda a carreira será assim. Pegando um ponto na frente, pegando todo ponto, né? E o outro passando a agulha por detrás da alça e entrando também no meio do ponto. Então, aqui o próximo vai ser
na frente. O próximo, passamos por detrás da alça, inserimos a agulha no centro do ponto. Ó, vai ficando assim, um ponto cheio, vamos dizer assim, um ponto cheio e um pegando por detrás da alça. Então, vou fazer aqui os meus pontos, tá? Por toda a carreira, volto quando chegar aqui no final. Aqui no fim da carreira, faço aqui, ó, um ponto centrado pegando todo o ponto. E o último pegando a alcinha aqui, passando pela alcinha de trás e passando no centro do ponto. Por isso que eu falei que precisa ser números pares de ponto, tá? Bom, então, vamos para a terceira carreira. Passo a agulha de trás para frente. Eu fio lá para trás. Bom, então, os pontos que são pegando todo ponto, vai continuar sendo assim. Nós vamos pegar todo o ponto. Então, aqui fiz o ponto baixo centrado. O ponto que nós precisamos pegar pela alcinha de trás, vamos pegar pela alcinha de trás e passar no meio do ponto. É fácil de fazer, porque vai ser sempre assim. Até o final até a altura que nós vamos precisar, tá? Então, aqui, passo pela alça de trás e passo no centro do ponto. Esse aqui, pegando na frente, esse aqui, pegando a alça de trás e passando no centro do ponto. Tá? Vou manchar aqui para fazer novamente. E vai ficando assim. Então, toda a carreira será dessa forma. Vou fazer... esse aqui eu errei. Vou fazer aqui os meus pontos e volto no final da carreira com vocês. Então, aqui faço um ponto baixo centrado, pegando todo o ponto, e aqui passando por detrás da alça e pelo meio do ponto. Passo a agulha de trás pra frente. Aqui, pego todo o ponto, então, insiro aqui a agulha. Dou uma ajustada aqui. Busco o fio. Volto pelo mesmo ponto. E faço aqui o ponto baixo centrado. Agora, passo por detrás da alça e pelo centro do ponto. Pego todo o ponto. Passo por detrás da alça e pelo centro do ponto. Vai ficando assim. Então, toda a parede da bolsa será assim. Eu vou subir aqui até ficar com 16 centímetros. Você faz de acordo com o tamanho que você acha melhor. Acredito que 15, 16 centímetros é uma altura boa, tá? Então, vou fazer aqui as minhas carreiras e volto com vocês. Terminei de fazer aqui as minhas carreiras até atingir 15 centímetros de altura. Nesse fio que eu estou usando, foram 20 carreiras, tá? Então, vou fazer a última carreira com duas diminuições, uma aqui desse lado e outra desse. Então, dobro aqui a bolsa. Eu vou fazer uma diminuição aqui, ó, nesse ponto que nós pegamos todo, né? Todo ponto. Deste lado aqui vai ser a mesma coisa. Nesse aqui. Vou marcar aqui. Não tiver marcador, marca com um fiozinho, gente. Então, vou fazer aqui a última carreira. Então, aqui faço o ponto, pegando tudo.
todo ponto, e aqui passando pela alça, passando pelo centro do ponto. Aqui todo ponto, aqui passando pela alça aqui, e pelo centro do ponto. Vou dar uma adiantada. Então, cheguei aqui, vou tirar o marcador. Então, vou inserir a agulha aqui no ponto, ó. Laço o fio. Não vou fechar esse ponto, tá? Venho aqui no próximo, passo a agulha aqui por trás, ó, da alça, e insiro a agulha no meio do ponto. Vão ficar aqui três alças, né? Então, laço o fio e passo por todas elas. Então, fiz aqui a diminuição e vou dar continuidade. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Então, cheguei desse lado, vou tirar o marcador. Vou fazer o mesmo processo que eu fiz do outro lado. Então, insiro a agulha, não vou fechar esse ponto. Passo pela alça, insiro a agulha no meio do ponto, busco o fio, ficam 3 alças aqui, busco o fio e passo pelas 3. E eu vou dar continuidade até o fim da carreira. Cheguei no fim da carreira, vou fazer aqui esse último ponto. E aí, já vou dar início fazendo pontos baixíssimos, pegando só essa alcinha aqui, ó. Tá? Passando a agulha só por essas alças aqui de trás. Então, ó, venho aqui nessa primeira alça e faço um baixíssimo. E já vou marcar. E vou seguir fazendo assim por toda a carreira, tá? Então, cheguei aqui, ó, nesse último. Tiro o marcador agora. E vou iniciar uma nova carreira de pontos baixíssimos, tá? Já marco novamente. E dou sequência fazendo baixíssimos também por toda essa carreira. Chegando no final da carreira, volto com vocês. Então, cheguei aqui, ó, nesse ponto antes do marcador. Faço um baixíssimo aqui. E agora, eu vou cortar o fio. Vou tirar aqui o marcador. Agora, deixa eu pegar uma agulha menor. Vou passar a agulha de trás pra frente, ó. Busco o fio. E venho nesse último ponto aqui, ó. Vou passar por debaixo, levo o fio lá pra trás, ó. Inicio fazendo um nó inicial e 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Pulo essa aqui e venho na segunda. Então, insiro aqui, ó, a agulha, busco o fio. Ficam 2 alças, laço o fio e passo pelas 2. Agora, eu passo por essa aqui, ó. E venho na correntinha seguinte. Busco o fio. Vão ficar 3 alças. Então, busco o fio, passo pelas 3. Venho nessa alça e na correntinha seguinte, busco o fio, passo pelas 3.
Passo a agulha por essa alça, venho na próxima correntinha, busco o fio, ficam 3 alças, passo pelas 3. Insiro a agulha, passo pela correntinha seguinte, 3 alças, busco o fio, passo pelas 3. Bom, então, temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Nessa última correntinha, nós vamos fazer 4 pontos. Então, nós inserimos aqui a agulha, vamos entrar nessa correntinha, buscar o fio, vão ficar 3 alças, passo pelas 3. Então, aqui já é o primeiro ponto dessa curvinha aqui, eu vou marcar. Novamente, então, insiro aqui a agulha, entro na mesma correntinha, busco o fio, ficam 3 alças, passo pelas 3. Faço mais uma. Insiro na mesma correntinha, busco o fio, ficam 3 alças, busco o fio, passo pelas 3. Então, temos aqui 1, 2, 3, falta mais um ponto. Então, insiro aqui a agulha, passo na mesma correntinha, busco o fio, ficam 3 alças aqui, passo pelas 3. Então, aqui nós fizemos 4 pontos. E já marco aqui também esse último. Então, o que que eu vou fazer aqui? Ficou esse buraco. Então, eu desmancho aqui, gente, esse nozinho, ó. Com bastante cuidado, ó. E agora, eu puxo. E vou trazendo esse fio junto com os pontos, tá? Então, vamos lá. Passo a agulha aqui, venho nesse ponto agora. Insiro a agulha, busco o fio, insiro a agulha, venho no próximo ponto. Insiro a agulha, próximo ponto. Insiro a agulha, próximo ponto. Insiro a agulha, próximo ponto. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, falta esse último aqui. Então, insiro a agulha, próximo ponto, ficam 3 aqui, busco o fio, passo pelas 3. Faço uma correntinha e viro aqui o trabalho, ó. Então, essa parte aqui, de volta, é a mais complicadinha, mas não é impossível, tá, gente? Então, eu vou inserir, deixa eu dar uma esticada aqui, eu vou inserir a agulha nesse ponto aqui, ó, tá? Então, eu insiro nele, ó. Fica essa alcinha, então, eu tenho que passar por debaixo dela também, tá? Deixa eu aproximar um pouquinho mais. Então, é essa alça e pela correntinha aqui, ó. Então, deixa eu... Viro aqui, ó, a agulha por detrás, ó. Passo o fio na agulha, busco, vão ficar aqui as 3 alças, busco o fio, passo pelas 3 alças. Agora, eu pego aqui, ó, esse aqui, venho no próximo ponto, ó, passo aqui e passo aqui, ó. Busco o fio. E venho fazendo aqui os pontos, ó. Passo na última laçadinha, ó. Novamente.
Então, aqui nós estamos na segunda carreira, tá? Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Agora, nós chegamos no ponto de aumento. Então, tiro aqui o marcador. Então, eu venho aqui nessa última alcinha. Vou inserir aqui. Busco. E passo pelas 3. Venho novamente, busco aqui a alça, vou inserir a agulha no mesmo ponto, ó. Aqui. Busco. Então, eu vou marcar. Tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse aqui já é o ponto de aumento, ó. Então, eu fiz 2 pontos, né? No mesmo ponto. Venho no seguinte. Pego aqui essa alça. Insiro aqui a... Opa! Insiro a agulha aqui e aqui. No mesmo ponto, ó. Busco o fio. Volto no mesmo ponto. Opa, desculpa, gente. Então, aqui nós já fizemos 2, tá? Agora, eu venho no seguinte. Insiro a agulha na última alça. E faço 2 pontos no mesmo ponto. Então, nós chegamos aqui no último ponto para fazermos o aumento, tá? Então, aqui, ó. A última alça, insiro a agulha aqui, busco o fio, faço o primeiro ponto, novamente, passo pela alça. No mesmo ponto, busco o fio. E faço o último ponto de aumento aqui, e já marco. Pego a alça, insiro aqui. Agora, é um ponto para cada ponto de base, tá? Essa parte que nós pegamos a agulha passando de trás pra frente, que é a mais complicadinha. E aqui, tem ainda o último ponto, nós inserimos aqui. Prontinho. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vamos virar agora. Faço a correntinha, viro aqui. Então, insiro a agulha aqui, ó, nesse primeiro ponto. Busco o fio, passo pela alça, insiro, ó, a agulha. Passo pela alça. Essa parte aqui é a mais fácil. E mais um. Prontinho. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. E chegamos aqui nessa curva. Então, tiro o marcador. Nesse primeiro ponto de aumento, vamos fazer apenas um ponto. Marco. No próximo ponto de aumento, faço 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, passo aqui, volto no mesmo ponto e faço mais um ponto. Então, próximo ponto,
um ponto sozinho. Próximo ponto, faço 2 pontos no mesmo ponto de base. Fiz um, volto no mesmo ponto, faço mais um. Próximo ponto, um ponto sozinho. Próximo ponto. Dois pontos no mesmo ponto de base. Próximo ponto, um ponto sozinho. E aqui no último, dois pontos no mesmo ponto de base. Então, aqui foi nosso último ponto de aumento, tá? E vamos continuar fazendo agora um ponto para cada ponto de base. Então, nós temos aqui um último ponto. Então, aqui, ó, depois do último ponto de aumento, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faço uma correntinha e viro aqui o trabalho. Então, aqui, passo a agulha de trás pra frente. Busco a alcinha. Então, esse comecinho aqui, que é um ponto para cada ponto de base, é tranquilo, né? Quando a gente pega o jeito, né, gente, de fazer. Aqui. Eu espero que vocês estejam entendendo. Então, aqui. E venho nesse ponto, busco o fio. Então, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, chegamos aqui na parte dos aumentos. Eu vou tirar aqui o marcador. Então, nesse aqui, ó, busco aqui a alça. Passo aqui pelo ponto, busco o fio. Um ponto sozinho. Próximo, faço também um ponto sozinho. Aqui, eu já marco esse aqui, primeiro ponto de aumento. Aqui. Próximo, faço 2 pontos juntos. Aliás, no mesmo ponto, né? 2 pontos juntos no mesmo ponto. Busco aqui, no mesmo ponto. Venho aqui, próximo ponto, então, faço um ponto nesse ponto de base. Busco aqui a alcinha. E nesse próximo ponto, faço um ponto sozinho também. Próximo, ó, insiro aqui a agulha. Faço 2 pontos juntos no mesmo ponto de base, ó. Volto no mesmo ponto. Próximo. Faço aqui um sozinho. Próximo, faço um sozinho também. Próximo, 2 pontos juntos no mesmo ponto de base. Próximo, um ponto sozinho. Próximo,
um ponto sozinho. E no último ponto, 2 pontos de base. Já marco aqui também. Bom, então, dou continuidade fazendo um ponto para cada ponto de base. Aqui. Essa trama fica muito bonita, gente. Então, aqui no último, venho aqui, ó, passo aqui. Então, vamos contar: 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Faço uma correntinha. Então, aqui nós temos, ó, primeira carreira, segunda, terceira e quarta.